Pai, estamos aqui novamente, Senhor, assentados aos teus pés, na expectativa de crescermos, sermos nutridos, a nossa visão se dilatar, e aquilo que é o propósito eterno e maravilhoso e desafiador do Senhor para cada um de nós, possa se cumprir. Estamos aqui para ganhar novas ferramentas, estamos aqui para alargar a visão, estamos aqui para corrigir os nossos rumos, nossos alvos. Meu Deus, estamos aqui para mudar paradigmas, estamos aqui, Senhor, para amar o Senhor e nos deleitar no pão que procede da Tua boca. Fala conosco, eis-nos aqui como crianças, assentados aos Teus pés nessa manhã. Amém. Queria só saber se o pastor Sérgio, de Madrid, está aqui. Pastor Sérgio. Queria apresentar o Sérgio e o pastor Antônio. Vocês podiam, por favor, ficar de pé? Não sei se os irmãos já passaram o vídeo da vinha. Irmãos, o pastor Sérgio, nós tivemos o privilégio de conhecê-lo há um mês atrás. Ele plantou uma igreja internacional em Madrid. E tem sido assim, né, uma experiência tremenda. Foi muito gostoso ouvir o que Deus tem feito lá, naquele lugar, através da vida dele. E nós fizemos então a primeira reunião da vinha da Europa, em Paris. Que chique, né? E pastor... Espera um pouquinho, pastor Antônio. O pastor John Richard, que é, né, da videira daqui, enviamos ele para o Porto. O pessoal da Bélgica, o Marcos Cavalcante, que está lá no interior da França também. E foi a primeira reunião da vinha lá na Europa. Então, se você sabe de alguma coisa que tem a ver com a Europa, passa isso para o pastor José Carlos, ok? Ele vai, né, passar para nós. Porque nós já estamos nesse processo de investir no crescimento das igrejas, né, fora do Brasil também. O pastor Antônio é um amigo querido que o Senhor tem nos dado. Ele está nos Estados Unidos há 20 e poucos anos. E está ali na Flórida, na cidade de Tampa. Tampa é uma das maiores cidades do estado da Flórida. E estamos trabalhando também, né, temos caminhado juntos. Então, junto com o pastor Napoleão, da videira de Atlanta, o Edmilson, da videira de Boston, tem o Marco Aurélio lá de Jacksonville, e estamos investindo. Então, se você sabe de pessoas que caminham na visão, né, que querem, ou mesmo de famílias da sua própria igreja, que estão com células lá nos Estados Unidos, nós estamos lá com uma santa ambição. Eu quero, nesse ano que a gente está chamando de sabático, que na verdade está mais para segunda-feirático, a gente quer estruturar a vinha nos Estados Unidos, a vinha na Europa e a vinha aqui na América do Sul. Já há coisas tremendas acontecendo no sul do Peru. Nós temos uma igreja fortíssima lá em Cusco, que é no sul do Peru, e algumas coisas acontecendo em Bogotá. Então, fora do Brasil, nós estamos com esse projeto também de investir, né, de compartilhar ferramentas para o crescimento da igreja na América do Sul. Eu tive com ele ontem. Pastor, ok. Eu apresentei o pessoal da vinha fora, porque nós já tivemos a reunião da vinha na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós vamos ter a 4ª reunião agora no mês que vem. E na América do Sul ainda não tivemos nada. Mas é bom, a pastora Luiz está pedindo para apresentar o pastor Luiz Alberto, de Cusco. Ele está presente? Está do lado de fora? Foi comprar livro? Ok, tá. Quando ele voltar, se a gente lembrar, a gente faz isso. Então, faz essas informações. O seu pessoal, né, chegou. Dá uma acenadinha. Aquele irmão lá, Luiz Alberto, de Cusco, no Peru. Faz essas informações chegar, por favor, ao pastor Zé Carlos, ou se você quiser, a mim também. Né? O meu e-mail que eu uso mais é pastor, por extenso, Marcelo Videira, tudo emendado, minúsculo, hotmail.com. Fácil. Pastor Marcelo Videira, hotmail.com. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre investimento, que a razão da nossa existência é investir nas pessoas. E eu gostaria de ir um pouco mais a fundo nesse conceito, nesse entendimento, porque, afinal de contas, isso é edificar a igreja. Então, no tema da nossa conferência, cada um veja como edifica,
Edificar é investir. É investir sua vida. E a razão de nós existirmos é investir nos outros. Podemos fazer isso de uma maneira clara, consciente, resolvida, ou cheia de expectativa errada, de uma maneira errática, faz de um jeito, depois desiste, faz do outro jeito, depois se frustra, para de fazer, sabe? O propósito de Deus é que você tenha foco e maximize o seu potencial. Faça o máximo, conquiste o máximo. Né? E os principais problemas que a gente vê de divisão, ou de frustração, ou de falta de crescimento da igreja, tem a ver com falta de investimento. E Deus tem assim, sistematicamente falado muito comigo sobre isso. E Deus me deu uma luz tremenda num texto que eu nunca vi ser usado nessa direção também. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. A palavra do Senhor diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas. Quais? Alô? Defina cultivar e defina guardar. Deus pôs o homem no Éden para investir. Cultivar é investir. Cultivar e guardar tem a ver com investir. É para isso. Agora, o que é o Éden? Sabe que eu descobri que isso é um princípio? Além do fato histórico de um dia Deus ter colocado o homem lá e as coisas começaram e avançar, na verdade o Éden é o começo de tudo. Deus te deu o seu Éden. Deus te deu o seu jardim. Cada um de nós aqui nessa manhã tem um jardim. Mas o problema de muitos de nós é que nosso jardim virou um matagal. Porque eu não tenho consciência que eu tenho um jardim, eu não tenho atitude nenhuma em relação ao jardim, eu não invisto porcaria, desculpa a palavra grosseira, porcaria nenhuma no jardim, e aí eu fico esperando que o meu jardim vire uma coisa maravilhosa, quando não há investimento, quando eu não cultivo nada. Aí virou um espinheiro, coelho fazendo toca, carrapicho, lagartixa, abutre, cachorro entra lá e dorme no jardim, porque o meu jardim está lá esmo, não tem cerca, eu não invisto tempo, eu não cultivo, eu não desenvolvo o potencial do meu jardim. Você tem o seu jardim, eu tenho o meu jardim. Cuido eu do meu jardim, cuida você do seu. Em outras palavras, o Éden, o jardim, é o ponto de partida de tudo. É lá que você define como que vai ser a sua vida. E o que define isso? Investimento. Se para de investir, para de ser jardim. Vai virar uma selva. Cheio de gato do mato, cheio de rolo, de confusão, de briga. Cheio de coisa selvagem. Cheio de urtiga. Então, às vezes, irmãos, a gente é meio inconsequente ao edificar. Porque a gente acha que só orando e jejuando vai acontecer tudo. Não é só orar e jejuar. Edificar tem a ver com investir. Investir tempo, investir presença, investir trabalho, investir dinheiro, investir emocionalmente, investir com fé, investir com alvos, como nós ouvimos. Investir. Eu quero perguntar, quem é o seu jardim? Onde está o seu jardim? O que tem acontecido com o seu jardim? O seu jardim é um jardim? Todo ele? E é curioso, se você vai olhar na Bíblia, você vê lavoura no Novo Testamento. Porque lá a ênfase tem a ver com medida. Paulo está falando de você planejar, de um rega, não planta, o outro rega, de você poder fazer uma lavoura gigantesca de 70 mil membros, como o pastor Eibe está falando. Aí tá, qual que é o foco? O foco é trabalho, o foco é fé, o foco é fazer o reino crescer. Mas se você vai para o particular, a maneira de Deus enxergar o seu reino, o seu trabalho é um jardim. Não é uma lavoura. No contexto de trabalho, plano, alvo, fé, é lavoura. Mas no aspecto de realização, é jardim. Uma lavoura não dá realização, a não ser financeira. Mas um jardim não é para ganhar dinheiro. Você trabalha. Para quê? Para ver.
Nossa, que coisa maravilhosa que ficou. Gente, aquela orquídea demorou 15 anos para dar flor. É amanhã que vai abrir. Abriu. Uau, que flor maravilhosa. Vai ganhar quanto? Nada. Quantos dias vai durar a flor? 5. Você investiu quanto tempo? 15 anos. Sabe, é para prazer, para deleite. Sabe, cadê o seu jardim? Então, algumas considerações. O Éden é o que você mais ama e o que mais importa para você. Esse é o seu jardim. O que você mais ama? O que mais importa para a sua vida? O que é mais querido? O que é mais precioso? O que é mais importante? O que é? Vai definindo aí no seu coração à medida que a gente avança. Às vezes nós estamos investindo, desculpa, uma outra expressão bem popular, às vezes nós amarramos o nosso burro no que não é importante. E o nosso jardim virou espinheiro. Outra consideração, crescemos em todos os quadrantes quando desenvolvemos o potencial do Éden através do investimento pessoal que fazemos. Você vai crescer em outras áreas, segurança, liderança, em praticidade, em fé, em ousadia, em bom senso, em sabedoria. Sabe por que tem um bocado de gente tola? Porque não investe também. Como não investe, não aprende a investir. O Éden é o ponto de partida de tudo que Deus deu a você. Esse é um princípio do Éden. O Éden não é tudo. O Éden é só o comecinho. O Éden é só o primeiro dia. O Éden é só o primeiro momento. O Éden é só aquela primeira igreja. O Éden é só o primeiro, o começo, o início, o ponto de partida. O que acontece lá vai determinar o seu futuro. O que você está fazendo com o seu jardim vai determinar o seu futuro. Vai determinar o seu tamanho. Vai determinar se você vai colher frustração ou realização. Vai determinar se você vai se alegrar ou se você vai se amargurar com uma conclusão de que não fez o que era suposto fazer na época certa. E o tempo passa. Tempo é prazo. Prazo para você investir. Chega um ponto, acabou, não tem que investir mais nada. Depois que seu filho cresce, acabou. Você tem que investir enquanto ele é pequeno, tem que investir enquanto ele está debaixo da sua autoridade, enquanto ele está debaixo da sua sombra. Isso vale para o seu filho espiritual, isso vale para as igrejas que você cobre. Um dia não vão precisar mais de você. E aí, agora você quer investir? Agora você vai colher a sua ausência. Então, o que acontece no Éden é determinante. O que você faz com o seu jardim é determinante. A sua resposta no Éden determina seu êxito ou seu fracasso. O que você faz com a sua esposa. O que você faz com seus filhos. O que você faz com seus filhos espirituais. Ou o que você não faz com seus filhos espirituais. O que você faz com os líderes que estão debaixo da sua liderança. Vai determinar se você vai ter êxito ou se você vai ter fracasso. O tamanho do seu ministério é diretamente proporcional à sua resposta no Éden, ao seu investimento no seu jardim. E o seu jardim tem o potencial de trazer as maiores alegrias ou a pior dor. Concorda comigo? O que mais traz dor? O que acontece dentro de casa? Os seus filhos. Naturais, que acontece com o cônjuge, que acontece com os filhos espirituais, que em última análise é o seu contexto de discipulado mais direto, é o contexto de trabalho mais direto, é o contexto onde as expectativas são despertadas, onde o seu investimento é feito, seus líderes, suas igrejas, as pessoas conectadas, vinculadas a você. E ainda nas considerações, seu senso de realização existencial, sabe aquela coisa gostosa? Eu existo para isso. Nasci para fazer isso. Nasci para fazer isso. E isso é o que eu gosto, isso é o que eu faço bem, isso é o que eu faço com fé, isso é o que eu faço bem feito. Isso tem a ver com a razão da minha existência, por que eu nasci. O senso de propósito profético.
esse senso de realização é dado por aquilo que você investe em seu jardim. Se você não investe no seu jardim, deixa eu te falar, não interessa se você tem dinheiro, você vai ser uma pessoa frustrada e sem gosto. Sabe por que muita gente que tem muito dinheiro vive uma vida miserável? E os maiores cantores, alguns dos maiores cantores, que têm fama, que têm influência, que têm uma vida de opulência, que têm muitos amigos, né, ou muitos relacionamentos, muitos contatos, por que essas pessoas sempre morrem de overdose? Ou se suicidam? Por quê? Porque tudo onde elas têm investido a vida é fútil. Elvis Presley morreu babando, ataque cardíaco de overdose de cocaína. Aquela cantora aqui, brasileira, como que é o nome dela? Elis Regina morreu babando cocaína. E tantos outros, esses artistas aí da música, pessoal que tem tudo. O que falta para esse povo? Tem fama, tem conforto, tem dinheiro, tem amigo, tem luxo. O que falta? Não tem jardim. Eles dão uma olhada de repente para tudo depreciou, tudo inflacionou, tudo perdeu valor. Por quê? Porque falta o principal, que é propósito, razão existencial. Eu vou te falar, razão existencial não é fazer coisas. Essa gente faz coisa demais. É reconhecido pelo que conquistou, pelo que fez, pelo que comprou, pelo que ganhou, pelo que se tornou. Mas não tem investimento no que é precioso, no que é importante. Sabe, como nós falamos no primeiro dia, você não é aprovado por Deus por aquilo que você conquista, por aquilo que você compra, por aquilo que você adquiriu. Mas pelo que você gerou e em que você investiu. E investimento não é necessariamente trabalho e resultado do trabalho. Investimento tem a ver com aquilo que é o seu propósito existencial, a razão de você viver. Sabe, amados, seu senso de realização existencial é dado por aquilo que você investe no seu jardim. E seus sonhos se materializam a partir do investimento no seu jardim. Qual que é o seu sonho? Quando a gente ouve o Abe falar, é fácil a gente se inspirar, né? Rapidinho. Por quê? Porque é uma obsessão, uma santa obsessão. E glória a Deus por isso. Qual é o seu sonho? Não tem sonho se cumprindo se você não cuidar e não investir no seu jardim. Porque o seu jardim é o ponto de partida. Então, qual que é a diferença entre jardim e lavoura? Jardim é para prazer, desfrute e realização. Alguém que trabalha no jardim vai compor todas as cores, vai compor todas as partes do jardim. A cachoeira, as plantas de certa cor, o degradê do verde, né, os tipos de flores que vão dar aqui e acolá, né, o caminho da água, a cascata, né, tudo ali é uma composição maravilhosa. Agora, é interessante, você investe trabalho no jardim? Alô? Você investe dinheiro? Investe tempo? Tem expectativa envolvida? Mas qual que é o resultado? Beleza. Só para ser vista. E você vai olhar e falar, gente, aquela flor lá deu o potencial pleno dela. A multiforme beleza dos tons e dos degradês, né? As borboletas lá, o beija-flor, as abelhas pegando pólen, né? O aroma do perfume do jardim, né? A beleza fascinante dos tons diante dos olhos. Para que é? Vai ganhar dinheiro com isso? Não, você vai ganhar realização. O que alguém que tem um belo jardim tem ao final das contas? Realização. Ele não tem mais nada. Não deu lucro. Que lucro que dá um jardim? Não dá lucro nenhum. Então, deixa eu te falar. Você tem o seu jardim, que não é o meu, é seu. Agora, lavoura é para lucro. Nesse sentido aqui, por que Deus não usa esse ponto de partida como lavoura? Porque eu não me ligo à lavoura. Qual a diferença de ter um pé de soja para o outro, vizinho dela?
E para o outro que está atrás? É igualzinho, tal e qual. Eu quero lá saber da soja. Eu vou plantar 100 alqueires de soja, tudo igual, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Sabe, aqui fala o seguinte, quando Deus nos chama para investir no nosso jardim, a peculiaridade específica. Cada um tem um potencial, cada filho espiritual tem uma necessidade, tem uma cara e tem um potencial diferente, tem um nível de resposta diferente. Se você não enxerga dessa forma o seu jardim, você vai virar um general, no sentido de querer formatar tudo. E aí nós temos algo sensível, nós que trabalhamos com células. Cuidado para não formatar tudo. Cuidado para não massacrar o que Deus às vezes está querendo fazer lá no meio. E aí eu não estou dizendo que nós não devemos ter uma visão clara, nítida, e ter o nosso carro-chefe. Não estou falando isso não. Mas lida com cada discípulo seu como jardim, não como lavoura. Não queira passar a régua e todo mundo 1,72 m. Você vai cortar a cabeça de um bocado de gente. Você vai arrancar o tórax de outro. Você vai... Percebe? Deus não faz isso. Então, veja bem, se eu não enxergo a preciosidade do que Deus me deu com o meu jardim, eu vou lidar com as pessoas como o pé de couve. Com plantação de soja, percebe isso? Lavoura é para lucro, jardim não é para lucro. No jardim estimulamos o potencial e a peculiaridade de cada planta. Na lavoura, tudo é padronizado. Tanto um como o outro requerem imenso esforço. Só que um traz realização, o outro traz lucro pessoal. Sabe que tem gente que lida com o jardim querendo lucro pessoal? Você vai se frustrar. Eu acho que todo pai quer o melhor para os seus filhos, né? Isso é o natural. Mas eu lembro de uma época, minha mãe falava para mim, você vai ser um grande médico. Não batia. Eu ficava imaginando, por que a minha mãe queria que eu fosse um grande, sempre tem que ser grande, né? Um grande engenheiro, um grande médico, tem que ser um grande alguma coisa. Porque isso dá retorno. Ser um grande médico dá retorno. Ser um grande não sei o que dá retorno. Né? E assim, sabe, tem muita gente que lida com o jardim como se fosse uma lavoura, porque você espera pagamento. Retorno do investimento que você está fazendo. Então é o seguinte, eu vou ter bastante filho, porque na minha velhice eles vão me manter. É o seguinte, eu vou fazer isso, 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 por causa disso, porque eu quero ganhar isso, isso e aquilo. Lavoura é para retorno, jardim não. O pagamento que você tem com o seu jardim é em o jardim alcançando o pleno potencial dele. Já é o pagamento. A alegria de ver os seus filhos cumprindo o pleno propósito de Deus para a vida deles. É isso, é para isso que você investe, para isso que você gasta seu tempo, para isso que você gasta seu dinheiro, para isso que você tem o seu trabalho, para isso que você trabalha, para isso que você se discipula, para isso que você ensina, aconselha, investe, ama, tem comunhão, persevera, limpa sujeira, confronta, dá remédio. O retorno dado pela lavoura é o meu ganho pessoal. No jardim, o retorno é o potencial pleno de cada planta sendo alcançada. Mas sabe, nós temos um problema em relação ao nosso jardim, porque quando a Bíblia fala que nós herdamos o pecado de Adão, o pecado é muito vasto. Vamos explicar esse negócio melhor? Vamos trazer isso para... Sabe, na verdade, o sujeito era um descabeçado em relação ao jardim dele. Ele não fez nada do que era suposto do que era suposto fazer. Quando Deus disse para ele que era dever dele cultivar e guardar o jardim, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Por isso você está aqui. Fala para o seu vizinho, você está aqui por causa do Adão lambão. Você está alegrinho, né? Mas agora deixa eu te falar uma coisa que não vai alegrar muito. Nós, além de herdarmos o pecado, herdamos o mesmo tipo de posicionamento em relação ao jardim. A gente que lida com a igreja há muito tempo, sabe qual a razão dos problemas na igreja? É gente que não cuida do jardim. É gente que não está presente onde devia estar.
que devia falar quando devia falar, mas quando ele devia falar, ele cala. E quando é na hora de calar, ele fala. Sabe, é gente que não cultivou, ou que não guardou, ou que não investiu, ou que não... Sabe, basicamente é falta de investimento. E é interessante, Adão não cultivou nada, muito menos protegeu aquilo que deveria ter sido o seu mais precioso investimento de vida. Então vamos recapitular aqui rapidamente. Nós não temos tempo para ler todo o texto lá de Gênesis e da queda, Gênesis 3, se você quer depois fazer um estudo. Irmãos, isso aqui, ora, merecia sentar com a equipe de discipulado e destrinchar. O que Adão não fez que nós devemos fazer? Então, a primeira coisa que Adão não fez, ele não investiu. Mas vamos definir o que é não investir. Primeiro, Adão renunciou à liderança. Ele foi negligente com o seu jardim. Renunciar à liderança é não ter alvo, pastor Eibe. É não dar direção para potencial, queridos pastores, irmãos, irmãs. A gente tem falado, isso já é repetição, porque vocês já ouviram a gente falar isso, um pastor que não investe no seu rebanho é um perigo. Porque o tempo vai passar, as pessoas vão envelhecer, as oportunidades vão se fechar, e ele não investiu em ninguém. Ele não despertou liderança de ninguém, ele não investiu em desenvolver o potencial de ninguém. Está uma coleção de potencial lá, se perdendo debaixo do bigode desse pastor, dessa pastora, dessa pastriz, desse apóstolo, dessa apostila. Deixa eu te falar, se você é um pai que não investe nos seus filhos, você é um perigo para os seus filhos. Porque o brilhantismo, a inteligência, o potencial espiritual, o potencial intelectual dos seus filhos, você não vai desenvolver. Investir no jardim não é pagar a conta do aluguel, pôr na escola, dar comida e dar remédio no dia que o menino está tossindo, não. É mais. É você entender que aquela plantinha que é o seu filho, a sua filha, que está desenvolvendo debaixo da sua sombra, Deus te confiou aquele potencial por curto período de tempo, para ser alvo do seu investimento, investimento emocional, monitorar a saúde do seu filho e da sua filha, cuidar do desenvolvimento intelectual dele, mas também do desenvolvimento espiritual, é investir tempo, investir emoção, a sua estrutura emocional, investir trabalho, investir grana, dinheiro, carvão, bufunfe, arame, money. E vou te falar, quando a gente investe em filho, é só dinheiro que vai embora. O que vai voltar de dinheiro que você põe na vida de filho? Não volta nada, e filho é caro. É muito tempo com muito dinheiro. Dinheiro de escola, dinheiro de roupa, dinheiro de passeio, dinheiro de alimentação. Você gasta. Agora é engraçado. Quando vem para a igreja, nós não queremos enxergar da mesma forma. Não, com igreja aí não é filho, não. Aí é empregado. Espera lá, a Bíblia diz que nós somos família de Deus. A Bíblia diz que Deus se intitula Pai. A Bíblia diz que nós estamos estabelecidos no paradigma de família e não de organização em primeiro lugar. Então veja bem, Adão renunciou à liderança. Quando ele renuncia à liderança? Quando ele é levado a reboque pelas iniciativas de Eva. Levado a reboque para estar debaixo ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, debaixo da amizade, da intimidade com a serpente. E ele não deu basta. Falou, opa, essa conversa está indo longe demais, está estranho esse negócio. Sabe, ele não colocou porta e janela. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que edifica a casa sobre a rocha, a casa vai ficar. O que é a casa? Novamente, é o seu projeto existencial. A sua casa sobre a rocha é o seu jardim. A sua casa é o seu ministério, a sua família são os seus filhos espirituais e naturais. Agora, uma casa tem parede, para o lixo não entrar. Uma casa tem porta, para você fechar a porta, a porcaria não entrar, o ladrão da noite não entrar, os cães não entrar, então tem que fechar a porta. Uma casa tem janela, para você fechar a janela.
Uma casa tem telhado, significa proteção espiritual. Eu vou guardar espiritualmente a minha família. Agora, Adão não fez nada disso. A Bíblia diz que ele em solidariedade, não diz nesses termos, mas em outras palavras, a Escritura mostra que Adão, em solidariedade com o pecado de Eva, pecou também. Pecou junto. Por quê? Ele não se posicionou, ele não liderou, ele renunciou. Quero perguntar, como é que anda o seu jardim? Adão se omitiu. Quando era preciso fazer alguma coisa, não fez nada. Deixou acontecer, deixou rolar. A coisa foi, e se desenvolveu, e criou barba, e a barba cresceu, e molhou na sopa, e a barba ficou branca. E está lá o Adão, vendo a coisa acontecer. Eva amicíssima da surucucu. As duas viraram amigas, trocavam receita. Incrível. E a vida, o jardim, o ministério, o trabalho, o foco de Adão indo para o brejo. E as duas conversando, batia altos papos, ia para a academia fazer aeróbica junto. Eva e a Cascavel. E Adão vendo lá, passeando junto. Nossa, que bolo de carne gostoso. Quem te deu essa receita? Foi a Su. Que Su? Curi. Adão se omitiu. Adão calou-se quando ele devia ter falado. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Às vezes, olha para mim, às vezes é difícil falar. Você vai se indispor com gente que é preciosa. Você vai criar problema, onde o problema só está debaixo da pele. Você vai forçar o problema a aparecer. Quando você se posicionar, quando você falar o que você deve falar, você vai precipitar a manifestação do problema. Mas é suposto fazer isso. A gente que é pastor, quantas vezes a gente passa por situação, você percebe que o problema está debaixo da pele. E aí você fica até com preguiça de mexer com aquilo. Porque vai sair pus, vai doer, vai criar problema, gente vai sair da igreja, não sei o quê, tarará. Então você deixa do jeito que está para ver como é que fica. E como é que fica? O jeito que já estava. Aí você vai ver que o jeito que já estava vai piorar. Até que mais cedo ou mais tarde, você vai perder o controle do problema e agora é tarde demais. Adão calou-se quando ele devia ter falado. Quando ele devia ter se posicionado. Agora, isso é questão de todos nós. Adão não assumiu a responsabilidade pela falta de investimento e proteção. Ele não assumiu a responsabilidade em momento nenhum. Jogou a culpa nela, na Eva, quando Deus vem. Incrível, a gente já falou disso também, eu quero passar rápido por isso. Mas Deus vai confrontando os responsáveis. Deus fala com Adão, Adão fala, foi a Eva. Aí Deus fala com Eva, a Eva fala, foi a surucucu. Aí fala com a surucucu, foi o periquito. Aí depois Deus vai voltando. Quando Deus volta, termina em quem? Onde começou? Foi sua mulher, não, foi você. Foi você o principal responsável. Você devia ter guardado a vida dela, não põe culpa nela. É você que foi ausente. É você que de alguma forma não estava lá. Foi você que não deu os parâmetros, foi você que não deu rumo para casa, foi você que não deu propósito. Quando não há propósito, nós nos perdemos. No meio da fazeção de coisa, no meio do ativismo da igreja, onde não há propósito, as pessoas se cansam de fazer coisas. Irmãos, quando a coisa sai fora dos trilhos, é porque não havia propósito mais. O que antes era propósito virou ativismo, virou coisa repetitiva, virou fazeção de coisa. E na igreja nós corremos este risco. Mesmo com célula, mesmo com visão, mesmo com uma série de coisas. É preciso reenergizar. Eu vi um negócio lá do Ceará, depois eu quero te mostrar sobre reenergizar. Mas é preciso reenergizar, revigorar o propósito, porque é o propósito que te arrebata, é o propósito que te enche de paixão. Adão culpou a sua equipe pela sua omissão. A equipe dele era Eva, mas às vezes nós
esse povo aqui é tudo preguiçoso. Não, mas é a sua equipe. Deixa eu te falar. Você, o seu êxito ou o seu fracasso não é medido por você, é medido pela sua equipe. A equipe que você tem é que vai determinar seu êxito ou seu fracasso. Se você tem uma equipe melhor que você vai cumprir o alvo. Agora, se você tem uma equipe que é terrível, a sua equipe vai determinar o seu fracasso. Você não é medido por si, você é medido pela equipe que você tem. Adão culpou a equipe. Adão fugiu. Irmãos, isso é típico de quem enfrenta problemas e não tem maturidade ou não tem a decisão de, tá bom, a porcaria está aí, e agora, o que eu vou fazer? Tá, a situação está essa, e aí, o que é suposto eu fazer? Adão fugiu. Já viu isso em algum lugar? Quando a pressão aumenta, cadê? Fugiu. Ah, mas tem problema no casamento. Fugiu. Ah, mas tem problema na igreja. Fugiu. Ah, mas tem problema com os filhos. Fugiu. E fugir, às vezes, é negar. É falar que não é. É dizer que não tem. É fazer de conta que não aconteceu nada. É entrar naquela negação meio insana. Adão fugiu. Eu quero perguntar, você vai fugir também? É típico de gente que não quer investir no jardim, fugir. Adão não encarou suas limitações, antes fantasiou e negou a realidade. Adão fugiu de crescer enfrentando os fracassos. Olha, deixa eu perguntar, sabe qual a diferença entre pessoas de êxito e pessoas que nunca conquistam nada? Pessoas de êxito, embora experimentem ocasionalmente fracasso, enfrentam fracasso. Tá bom, fracassei. Tá bom, e aí? E daí? Eu vou chorar, sentar na pedra e chamar a mamãe? Ou eu vou passar metiolate, aquele que arde nas feridas, no joelho, tudo ralado, vou me levantar e a coisa vai acontecer. Sabe, todo mundo que teve êxito, levantou no meio do fracasso e prosseguiu. Catou os cacos e foi avante. Pastor Eibe, o irmão tem tanto êxito, um dia a gente podia pôr você sentado aqui, um canhão de luz e fazer entrevista. Quais foram os fracassos do pastor Eibe? Eu estou fora. O Eibe, sabe, será que nunca ninguém teve fracasso, não? Sabe, pessoas de êxito construíram o êxito em cima dos alicerces do fracasso. Quem não construiu nada é porque não aproveitou o fracasso, como Viga Baldrame, como estaca. Então o que você vai fazer? Fala para o seu vizinho, o que você vai fazer? Vai chamar a mamãe? Aí, deixa eu falar uma coisa aqui. As irmãs que me desculpem, mas eu tenho uma teoria. Que o problema não está com vocês, o problema está nos homens. É uma teoria minha. Irmãos, uma mulher estimulada, uma mulher que tem segurança, uma mulher que tem investimento, uma mulher que tem suporte, uma mulher vai longe, arrebenta, decola, desenvolve, cresce, amadurece. Agora, uma mulher que tem que arrastar um menino, o filho mais velho, casou com ele, é o filho mais velho dela. Essa mulher nunca vai alcançar nada, não vai nunca. Porque é o filho, casou com o filho. O cara precisa de uma mãe. Aí casou com ela e ela é a mãe dele. Sabe, qual mulher que é feliz desse jeito? Enfim. Então, homem fala, menino se cala. Homem enfrenta, menino dá desculpas. Homem luta, menino foge assustado. Homem vai até o fim, menino para sempre no meio do caminho. Homem enfrenta a dor, menino busca somente o prazer e foge do desconforto. Devagar, né? Não, depois vocês vão receber um CD. Vai receber um CD com esse negócio? Alô? Parece que o pastor Messias tinha falado isso. Enfim. Homem lidera, menino abdica, renuncia.
entrega para o outro. Homem se responsabiliza, menina arranja culpados. Ninguém vai falar, ai não. Homem combate, menino se alia ao inimigo. Não é de jeito? Hã? Quem é o seu jardim? Primeiro, o seu jardim é a sua mulher, irmão. Ela está aí, do seu lado, pega na mão dela, olha nos olhos dela e fala, você é o meu jardim. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. Alô? Agora vocês, irmãs, sabem quem é o seu jardim? É o seu marido. Olha nos olhos dele e fala, você é meu jardim. Não conversa, é só para falar isso. Olha para mim aqui. Um homem pode transformar uma mulher num farrapo humano. Agora a réplica. Uma mulher pode transformar um rapaz cheio de sonhos, de expectativas e de boas intenções num farrapo humano. Uma mulher pode destruir a autoestima de um homem. Você, mulher, você precisa de segurança, de apoio, de suporte, para você decolar. Mas o seu marido precisa de ser honrado. Se você trata o seu marido igual menino dentro de casa, esse homem não tem alegria em voltar para casa à tarde. É por isso que um bocado de mulher não entende. Por que meu marido vai jogar bola sábado? E fica o sábado inteiro, até 10 horas da noite com os amigos, churrasco, nas comunhão da célula. Essa célula nunca acaba, é tudo assim. É porque não tem prazer de voltar para casa, porque em casa só tem cobrança. Só tem nota promissória, só tem crítica, só tem sanguessuga, só tem a draga espiritual. É o buraco negro, devora até o planeta, o sol, o que vier pela frente. É por isso, eu também nem ia voltar para casa, não. Eu ia procurar, não, aquele camarão com moranga lá que a Marília faz, vamos fazer alguma, sabe? Deixa eu te falar, o seu jardim são seus filhos naturais. Aquela mocinha, aquela garota, aquela garotinha, uma plantinha, Deus te deu ela. Você cuidar dela por poucos anos. Outro dia, eu tinha um bebezinho lindo, branquinho, banguela, analfabeto e careca. Um bebê lindo. Se você viu um marmanjo maior do que eu, todo barbado, andando aqui, é o que virou aquilo. É por pouco tempo. Sabe, o menino hoje não é menino, mas é um homem de 17 anos. E eu vou tendo que me dilatar, porque não dá para tratar ele mais como bebê, depois não dá para tratar ele mais como garoto de 10, 11 anos, depois não dá para tratar como adolescente, agora tem que tratar de outra forma. A gente vai tendo que se dilatar também, né? Ele não vai ter um pai, ele vai ter muitos pais, porque nós temos que ir mudando à medida que o tempo muda, para ir se adaptando a eles. Agora, é o seu jardim, o seu filho é o seu jardim. Qual é o investimento que nós temos feito nos nossos filhos? Não é só pôr na escola, escola cara, escola boa, escola particular, não. Há uma série de investimentos. Irmãos, tempo atrás, um dos meus filhos falou para mim, falou, pai, você é pastor demais e pai de menos. Não é que eu não seja presente, eu sou muito presente na vida dos meus filhos, sou mesmo. Eu sei de tudo na escola deles, eu vou para a reunião de pais, eu sei quanto é que nota que tira, eu sei o potencial, os talentos deles, eu estou ali cercando para investir, né? Há um forte suprimento emocional, mas em que ele estava falando que eu sou muito pastor e sou pouco pai? Que eu não sei ouvir. Ele fala assim, eu já venho com a resposta pronta, porque isso, sabe, eu tive que falar para ele, falar, olha filho, desculpa, eu vou ter as minhas recaídas, porque eu sou pastor. E todo mundo vem conversar comigo esperando uma palavra de Deus, esperando um aconselhamento, esperando uma direção, e eu entortei. Sabe, é muito difícil simplesmente ouvir as bobeiraiadas, ouvir, tem um irmão lá nos Estados Unidos que ele diz que
O diabo, quando se rebelou contra Deus, era adolescente. Só fez porcaria. Não, só fez disparate. Vomitou na própria cama o bocó. De tal forma que não pôde nem voltar para lá mais. Tá aí dando trabalho aí nos terreiros de Umbanda da vida. Ou quer dizer. Então veja bem. E aí eu tive que reconhecer, eu preciso ouvir diferente, eu preciso ouvir até o final. Eu preciso de ouvir sem ficar querendo dar resposta logo. Eu preciso de ouvir sem querer consertar o meu filho toda hora que ele vem falar comigo. Eu preciso de ouvir sem querer dar sermão por tudo que ele fala, corrigir cada, sabe, simplesmente ouvir. Eu percebi o seguinte, que eu virei o pai pastor chato. Porque se o menino espirra diferente, eu tenho que consertar o espirro. Já viu que, irmãos, é um desafio para nós. Muitos de nós temos tanto para falar que nós não ouvimos. Seus filhos naturais são o seu jardim. O que está acontecendo com seus filhos? Eles estão florescendo em todas as áreas. Seus filhos espirituais são o seu jardim e os seus liderados são o seu jardim. O que está acontecendo com as pessoas que estão debaixo do seu discipulado? Eles são o seu jardim, irmãos. Eu amo estar aqui em Goiânia, eu amo viajar pelas nossas igrejas, eu amo estar com os irmãos da Vinha, eu amo estar com a igreja. Mas é diferente quando eu vou lá em São Paulo. Por quê? De alguma forma, é a minha responsabilidade primária. É o foco do meu investimento, é onde eu tenho posto minha vida, meu tempo, meu trabalho, minha fé, meus dias. Sabe, esse é o seu jardim. E o que significa então cultivar o jardim? Primeiro, assumir totalmente a responsabilidade por ele. Eu sou o responsável. Não é o Abel, sou eu. Não é mais ninguém. Não é o Aloysio. Eu sou responsável pelo meu jardim. O Aloysio é responsável pelo jardim dele, que é imenso. Mas ele não vai ser responsável direto pelo meu jardim. Eu que sou. Deus vai pedir contas de mim. Seu jardim, Naor, é seu jardim, não é meu, é seu. O que vai acontecer com o seu jardim é problema seu. Muitos de nós estamos querendo terceirizar o jardim. Companhia de obras e flores. E você faz ao contrário. Esse negócio, enfim, não vai terminar bem. Cultivar o jardim tem a ver com despertar a liderança. O que é despertar a liderança? É dizer para alguém que não está acreditando muito em si próprio, filho, você vai lá, você vai conseguir, você tem possibilidade sim. E não é fantasiar e não é enganar as pessoas não, é se tornar um farejador de potencial. Jesus fez isso o tempo todo, Paulo fez isso o tempo todo. Por que você acha que Paulo requer Timóteo na equipe dele? Está lá o rapaz santo, moço de Deus, orava, jejuava, menino precioso, jovenzinho. Certamente Timóteo nessa época aí devia ter entre 20 e 24 anos, alguma coisa assim. E Paulo falou, eu quero esse menino na minha equipe. Por quê? Potencial. Você precisa farejar o potencial para não desperdiçá-lo. Investir significa descobrir potencial, mas também desenvolvê-lo, treinar, dar tarefa, ensinar. Investir significa abrir caminhos. O que é abrir caminho? É o seguinte, por enquanto você esteve sempre aqui debaixo da minha sombra, agora nós vamos plantar uma igreja em tal lugar. Vamos fazer junto. Você era líder de célula, agora você vai se tornar um discipulador. Era discipulador, agora você vai se tornar um líder de rede, um obreiro. Você fazia isso assim, agora estou te dando um comissionamento mais alto, monitorado. Não estou ausente, vamos fazer junto. Agora, à medida que a maturidade cresce, essa presença sua vai diminuindo. Não tem sentido você dar tapa na mão do menino de 18 anos para falar, não põe a mão na tomada. Da mesma forma, maior maturidade, menor autoridade. Investir significa compartilhar tudo.
Gilberto, um dia a gente vai parar de falar isso, tá? Te prometo. Mas Gilberto é um moço, é um homem de Deus, precioso, cara cheio de dons, né, de sonhos que o Senhor trouxe para fazer parte, né, do nosso jardim há 8 anos atrás. E à medida que nós plantamos a igreja lá em São Paulo e começamos a multiplicar, porque foi a estratégia que o Senhor nos deu para crescermos de uma forma mais rápida, o principal investimento de tempo e de dinheiro foi a igreja da Zona Norte. Está ali na região da Armênia, 3 estações do metrô acima da Sé, lá em São Paulo. Nós devemos ter investido ali uns R$500 mil ao longo de não sei quantos anos. Ali era a Universal do Reino de Deus. E fechou. E aí o pessoal fala, olha, essa região não é região de igreja. Mas, debaixo de uma convicção de Deus, fomos para lá. A Universal usava um salão menor e um grande salão era estacionamento, mas assim, detonado o piso. E não tem jeito, tem que investir. Aluguel em São Paulo é caríssimo. Nós gastamos mais ou menos, gastávamos, porque agora o gasto aumentou, em torno de R$60 mil por mês de aluguel. Por mês. Então assim, é tudo, as cifras são diferentes. E depois desse investimento todo, equipamos a igreja, foi um processo, e reforma, e som, e não sei o que, e multimídia, né? Depois de um bocado de tempo, depois que decidimos fazer a multiplicação, eu fiz uma decisão. Falei, eu vou sair com o menor grupo. E o Gilberto ficou com o maior grupo e ficou com o prédio. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. O Gilberto não me deve nada, a não ser o amor. Mas sabe, eu como alguém que investiu na vida dele e abriu caminho, eu me sinto tão bem com isso. De ter passado a maior das nossas igrejas, o melhor prédio que nós tínhamos na época, o melhor equipamento que nós tínhamos na época. Sabe, porque é suposto fazer isso mesmo, é compartilhar tudo que você tem. Jesus, quando fala de Judas, qual que era, digamos, o espinho, entre aspas, né, no coração de Jesus? Porque é aquele que come no prato comigo. Não é a Dona Tereza lá da esquina, não é o seu Zé lá não sei de onde. É o que come no prato que eu como. Por isso doeu mais. Então veja bem, compartilhar tudo. Jesus compartilhou tudo com eles? O que vocês acham? Aquele texto, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Fala disso? Investir significa liberar para a plenitude. Agora vai, decola e conquista seu espaço, porque você já é filho casado, você já tem maturidade e tem estrutura para definir os seus próprios destinos. Vai e conquista seu potencial. Amém? Agora, isso é cultivar o jardim. Mas o que é guardar o jardim? Estamos terminando com isso aqui. Guardar o jardim é proteger o jardim. E às vezes você tem que proteger as pessoas delas mesmas. Vai fazer besteira. Às vezes você... Sabe o que é proteger às vezes? É restringir. Alguma criança gosta de ser restringida? Não, aqui você não vai. Não, aqui você não faz. Não, o horário não é para isso. Agora você vai ter horário. O horário agora é para estudar. Criança gosta de restrição? Alô? Mas restrição não é proteção? Quando você não restringe em certas pessoas, em certos momentos, você está permitindo que essas pessoas caminhem na beirada do precipício. Sabe, proteger, guardar, estar presente. Mas também proteger é posicionar-se. Sabe que muitas pessoas vêm e forçam a porta, não é para abrir a porta, é para ter a segurança que ela está firmemente fechada. E aí quando as pessoas forçam um pouco a porta e percebem que ela não está fechada, mas está aberta, isso gera insegurança. Sabe por quê? Falta de posicionamento. Não, dá uma pressãozinha que o pastor muda. Irmãos, é difícil às vezes. Você se posicionar em certas coisas delicadas.
E assim, nós estamos falando só de princípio aqui. Você pode aplicar isso em N pequenas circunstâncias. Proteger é dar parâmetros firmes. Proteger é monitorar cada área. O que é monitorar? Estar presente, eu vou saber o que está acontecendo. Eu vou saber. Vou meter o bico. Mas pera lá, é suposto eu fazer isso mesmo. É a minha função, Deus vai cobrar de mim. É enfrentar os inimigos. Blim, blom. Vai lá, benzinho, vai lá, vê o que o cobrador quer. Vai lá, benzinho, coisa nenhuma. Aí, o pastor convoca para o jejum, para orar. Vai lá orar, amor. E o marido fica lá em casa. Né? Irmãos, já viu essa história de que nas igrejas as mulheres que oram? Novamente, o mesmo problema. Eu não tenho problema nenhum com vocês orarem, irmãs. Ora mais. O problema é os homens não orarem. Já viu a história de que equipe de intercessão nas igrejas é uma cambada não, é um grupo de mulheres? Desculpa, retirei a palavra. É uma turma de mulheres. Eu tenho uma tia-avó que está com o Senhor, já morreu tem poucos dias, poucos meses. Mulher santa, mulher de Deus, né, aquela do coquinho, do saião, orava e orava. E uma vez eu estive lá não vou nem falar a cidade, senão né, o povo que pegava no meu pé vai voltar a pegar. Mas no interior aqui de Goiás, a cidade não está nem no mapa. É lá que a minha tia-avó morava. E eu via cedinho, ainda de madrugada, escuro, aquele grupo de irmãs indo orar na igreja. Mas cadê os homens? De onde nasceu esse negócio que é a mulher que ora? Sabe, eu quero dizer uma coisa, irmãos, é homem que ora. As mulheres oram também, por favor, continue orando, ora mais, irmãs. Mas o meu problema é com o homem não orar. Isso significa o quê? Que nós não estamos enfrentando o inimigo, estamos delegando isso para outras pessoas. Proteger significa pôr guardas à porta. E finalmente, proteger significa levantar cercas. Aqui não, opa, alto lá. Quem é o seu jardim? Onde está o seu jardim? Palavra do Senhor. Como é que eu desligo isso aqui, Messias? Palavra do Senhor diz, abre a sua Bíblia aí, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, põe o seu nome aí, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Quantos querem desenvolver o seu jardim e vê-lo em plenitude, rendendo todo o seu potencial de beleza, de fruto, de crescimento, de grandeza? Sabe o que é a igreja em células? Um grande jardim. Igreja em células é um grande jardim. Quem é o seu jardim? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Eu não sei se tem alguém que pode nos ajudar aqui no teclado. As pessoas do louvor. Se nós tivermos possibilidade de fazer isso, bem. Se não, mas preste atenção aqui. Queria fazer isso em reverência. Né? Nós não estamos brincando ao dar essa sugestão. Se você está com o seu cônjuge, você, marido e sua esposa estão juntos, gostaria que vocês ficassem de frente um para o outro agora. Esposa e marido. Agora eu gostaria que você, que é marido, se ajoelhasse de frente diante dela. Estamos fazendo isso com reverência, não estamos brincando não. E só se for possível, nós estamos com muita gente aí, eu gostaria que você impusesse as mãos sobre os pés dela e orasse por ela nesse entendimento. Deus me pôs na sua vida para investir em você, para te promover, para se levar a crescer, para abrir caminhos.
para acreditar em você. Eu sou a primeira pessoa que deve acreditar em você. E se você, marido, consegue fazer isso, ao orar pela sua esposa, ore com o rosto nos pés dela. Faça isso. Os irmãos que estão aqui com seus líderes, com seus filhos espirituais, eu gostaria que vocês estivessem orando juntos. Formar pequenos grupos de oração. E se você está aqui com seus filhos espirituais, com seus discípulos, com seus liderados, fala isso, olhando para eles. Eu existo para investir na vida de vocês. Deus me colocou na vida de vocês para acreditar em vocês. E se você não tem cultivado o jardim, se você não tem guardado o jardim, se arrependa nessa manhã, fala: Deus, entendi a mensagem, eu existo para investir. Deus, eu existo para me gastar, me queimar, me acabar até o final da minha vida, investindo na vida daqueles que o Senhor me deu. Diga isso para os seus filhos espirituais, para os seus discípulos: eu nasci para acreditar em você. Deus me pôs na sua vida para acreditar no seu potencial. Se você tem percebido em você atitudes de menino e não de homem, se arrependa diante do Senhor. Fala: Deus, me dá graça para mudar, me dá graça para me posicionar melhor, me dá graça para guardar o que o Senhor me deu.